Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Tudo bem com vocês? Vamos ver quem está chegando aí. Quem está chegando já me diz aí se o som está bom, se está falhando. Me ver não precisa me ver direitinho, não, mas o som tem que estar bom, né? Para entender. Tô meio fanhosinha, mas a gente vai que vai. Vamos ver quem vai chegando aí. Deixa eu entrar aqui no celular também. Vamos ver. Vamos ver quem está chegando. Vou baixar o som. Carla Oliveira. Boa noite, Carla. Seja bem-vinda. Pessoal que está entrando aí, que está chegando, para quem nunca me viu, nunca assistiu aqui na página, meu nome é Renata, somos da Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida. Estamos fazendo o estudo sequencial deste livrinho aqui, ó. Caminho, Verdade e Vida. Domingo, terça e quinta. Sejam bem-vindos quem é a primeira vez e sejam muito bem-vindos também meus amigos queridos, que eu já considero todos meus amigos, mesmo quem eu ainda não conheço presencialmente, mas a gente troca esse carinho aqui, então já considero todos meus amigos. Elza, boa noite, querida. Seja bem-vinda também. Fátima Luzia, boa noite. Fátima Keufler e Júnior, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Terezinha, Dona Tetê, um beijo no seu coração, que saudade. Décio, boa noite, um beijo para Rosana, que eu sei que está aí com você também. Adailton Castro, boa noite, falando que o vídeo e o som tão bons, que bom. Alejandro Silva, boa noite, seja bem-vindo. Reinilde, boa noite, seja bem-vinda. Maria do Carmo, boa noite, seja bem-vinda, Maria. Terezinha Coelho, que saudade que eu tô de você, Dona Tetê. Regina Mobará, boa noite a todos. Gustavo, meu amigo, seja bem-vindo, um beijo. Juju, minha linda, boa noite, seja bem-vinda, Juju. Regina Mobará, Maria José, minha querida, seja bem-vinda, Jesus abençoe. Elza, bem-vinda, Elza. A Elza já tinha falado oi, né? Já tô doida. Que delícia ter vocês aqui. Pessoal, enquanto o pessoal já vai entrando aí, né? Que o nosso estudo começa sempre às 20h30 em ponto, e eu entro sempre 10 minutinhos antes para a gente bater esse papinho aqui, para dar uns recadinhos. Primeiro recadinho é muito obrigado a todo mundo que ajuda a gente com doação de roupa, de sapato, de comida para cesta básica, com dinheiro, com tudo. Muito obrigado por tudo. As pessoas que vão lá na casa, que estão ajudando a gente lá presencialmente, com todo mundo, todas as ajudas, muito obrigada. E, pessoal, a gente está fazendo uma rifinha aqui presente de Natal. Só que essa rifa não é online, tá? Depois eu vou publicar aqui. Deixa eu mostrar para vocês o que é. Ó. Depois eu vou pôr a foto aqui no Face, tá? Nós estamos fazendo uma rifinha assim, ó, de nome. Opa, cadê a câmera? De nomezinho, tá vendo? Já tem alguns vendidos, mas falta vender bastante ainda, tá? A rifinha, ó, custa R$10. O sorteio vai ser uma live ao vivo aqui no Face, que a gente vai abrir aqui, ó, o nominho que vai estar aqui, né? Ó, é R$10 cada nome e vai ser dia 20 de dezembro de 2020, presente de Natal. E o que é essa rifa? Pois eu vou publicar para vocês. É a coleção Fonte Viva. Ó, vou mostrar a fotinha aqui no meu celular para vocês. Ó. Não sei se dá para ver aí. Ó. Mas são os 5 livros da coleção Fonte Viva. É Vinha de Luz, Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, que é esse que a gente está estudando, e Ceifa de Luz. Já pensou? Comprar um nominho por R$10 e levar 5 livros maravilhosos desse aqui, que presentão de Natal? Esses 5 livros juntos, eles custam uma média de R$40 cada livro. Então, são R$200 em livros.
Então, pessoal, a gente está vendendo aqui. Aí é só chamar lá no WhatsApp da Casa do Caminho que a gente passa quais são os nomes disponíveis, o número da conta da casa para fazer depósito. A gente dá um jeitinho aí de receber, tá bom? E vamos mais uns oizinhos aqui. Juju, já falei oi. Lucimar Silva, seja bem-vinda, Lucimar. Elza, você também é uma flor, Elza. Muito obrigado, viu? Gratidão pelo seu carinho comigo. Otília Colombo, boa noite, seja bem-vinda. Patrícia Siqueira, boa noite, minha querida. Ale, como é que você fala, Ale? Ai, esqueci. Glorinha, boa noite, Glorinha. Manu, boa noite, meu amigo querido. Patrícia Siqueira, boa noite. Antônio Cabreira, está em São Bernardo do Campo. Muito bem, viu? O bom da live é que onde a gente está, ligou o celular, tamo junto, né, pessoal? Tia Lu, meu amor, um beijo para você, um beijo pro Guara. Saudade de vocês sempre, viu? Olinda, boa noite, minha amiga. Olinda lá de Ubatuba, Tia Lu lá de Jundiaí, o Antônio de São Bernardo, tem a Patrícia Siqueira, acho que é a Patrícia Siqueira de Itanhaém, né, Patrícia? A Regina Mobará, se eu não me engano, ela está nos Estados Unidos. Desculpem aí se eu falei os lugares errados, mas é muito bom esse encontro aqui, né? Estherzinha, a Estherzinha também está lá no litoral em Santos, né, Estherzinha? Josete, minha amiga querida, boa noite, seja bem-vinda. Ildinha, boa noite, seja bem-vinda. Tia Lu mandou um boa, acho que era boa noite. Ou boa da rifa. Linda. Marilene, minha amiga querida, seja bem-vinda. Eu falei que era a Regina Mobará, mas acho que é a Cristina Murray, que é do exterior, né, Cris? Cristina Murray, que é do exterior, que acho que é dos Estados Unidos, se eu não me engano. Que bom ter vocês aqui. Aí o Ale falou, cheguemos, Glorinha, que o Ale me chama de Glorinha. Tão engraçado, né? Glorinha, glórias, né, meu amigo? Glórias a Deus. A Patrícia Siqueira confirmou que é de Itanhaém. Ai, que coisa boa, né? A gente se juntando. Pessoal aí que é de outra cidade, se quiser comprar rifa, o pessoal aí de Itanhaém, tudo que seja aqui no Brasil, né? Pode comprar pelo WhatsApp, a gente manda pelo correio, tá bom? A gente põe no correio os livrinhos lá, se for contemplado, certo? Amiga Ideilda, minha linda, tá no Campo Limpo, terra boa, nasci no Campo Limpo, amo Campo Limpo. Moro em Imbu, mas vivo mais no Campo Limpo do que no Imbu. Bem-vinda, minha amiga querida. Alessandra, boa noite, seja bem-vinda, Alessandra. Edinalva, muito bom, professora Edinalva, ter você aqui na palestra. Seja bem-vinda. Boa palestra para nós. Tem mais oizinho? Não, parou aqui na professora Edinalva. E aí, preparados? Hoje eu tô com uma gripezinha aqui meio chata, então tô com uma aguinha aqui para mim separadinha e uma outra aqui para o povo aqui de casa. Estou aqui com a minha Bíblia. Hoje vamos ler um trechinho aqui da Bíblia. Estou com o meu livrinho aqui também, tá? Hoje não temos slides. A Cristina Murray está em Los Angeles. Olha, que longe, né? E tá aqui com a gente, que coisa boa. Longe, mas com o coração pertinho, né, Cris? É muito bom. Lado bom da internet, né? De nos aproximar. Muito, muito, muito bom. Pessoal, vamos fazer aquela precezinha da hora para a gente começar nosso estudo? Então, vamos aí buscando ficar confortável na cadeira, ficar bem à vontade, procurar diminuir os barulhos que estejam aí à nossa volta para a gente poder se concentrar. E para quem se sentir à vontade, vamos fechando os olhos e levando o nosso pensamento a Deus Criador e agradecendo a Ele por tudo. Agradecendo a Ele pela criação do universo, por esse planeta que chamamos de casa, de planeta Terra, que muito obrigado por tudo que ele deixou aqui, né? Que nos proporciona a nossa vida, a natureza, os minerais, os animais, o nosso corpo físico. Vamos agradecendo a Deus por tudo, tudo, tudo que ele criou.
Vamos também nos conectando a Jesus, nosso mestre, e agradecendo a ele as lições de amor que ele deixou no seu evangelho. Vamos agradecendo a ele por tudo, por ele estar conosco, por ele ser o governador do nosso planeta, por ele cuidar de nós e da nossa evolução, por ele estar sempre de mãos dadas conosco, pelo seu exemplo de amor e perdão, pelo evangelho que ele deixou através dos discípulos aqui para que possa ser o nosso mapa aí da mina, né? Muito obrigada, Jesus, por tudo isso. Vamos também nos conectando à equipe espiritual da Casa do Caminho, aos mentores espirituais de cada um, aos mentores da casa que visitam os nossos lares nesse momento, nos auxiliando, nos aliviando as dores, nos auxiliando com os nossos aprendizados, e assim, agradecidos e conectados, vamos pedindo permissão ao plano espiritual para dar início ao estudo de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Ai, como é gostoso! Como é bom demais fazer uma prece, gente. É muito bom rezar, muito bom. Eu vou falando e vou imaginando. Quando eu falo, vamos elevar o pensamento a Deus, parece que eu vou lá no céu e olho a terra lá de cima. Muito bom, né? Muito bom. A gente tem que orar assim com o coração. E quando a gente está agradecendo o universo, a gente imaginar o universo. Quando a gente está agradecendo a Jesus, a gente desenhar na nossa mente essa imagem que a gente tenha de uma luz, de uma coisa boa, que a gente realmente faça a prece se conectando com o maior, que é muito bom, dá uma leveza muito grande, né, pessoal? Então, orar, para mim, é uma coisa muito prazerosa, é muito bom. É o telefone sem fio, né, pessoal? Quem inventou o primeiro Wi-Fi do mundo foi Deus, foi Jesus que nos ensinou a orar, né? Essa ligaçãozinha aí sem fio, essa conexão sem fio, a gente já faz com Deus faz tempo, né? Muito antes do Wi-Fi. E é muito bom, muito maravilhoso. Vamos ver. Vamos começar o estudo. Marilene está dizendo aqui do ladinho que foi no Embu, que pertinho de mim, Marilene. Agora ninguém está podendo visitar ninguém por causa dessa pandemia, né? Mas deixa vir essa vacina boa aí que a gente já vai tomar uns café um na casa dos outros, né? Ó, a Regina Mobarad está em Aém também. Ai, que coisa boa. Iraci, seja bem-vinda. Boa noite. Angelina Colombo, boa noite. Vamos começar? Hoje eu não fiz slide, mas nós vamos na leiturinha aqui do livrinho, tá? A leitura de hoje, ó, eles são 106, chama Dar. Olha que legal. E a lição, pessoal, está hoje e terça-feira, nós vamos refletir em 2 versículos do evangelista Lucas, tá? Hoje é no trechinho do Lucas que está no capítulo 6, no versículo 30. Esse capítulo 6, gente, quem nunca olhou na Bíblia, fica o convite aí, o professor Breno sempre fala, né? Tira o pó da Bíblia, fica o convite. A Bíblia, pessoal, ela vai ter nos livros, né? A minha é grossona assim, porque a minha tem o Velho Testamento e o Novo Testamento junto, tá? O Novo Testamento é a parte final aqui da Bíblia. E aí, quando a gente começa aqui, cada capítulo, né? A minha Bíblia, pessoal, é a Bíblia indicada pela Federação Espírita, né? Pela FEB, que é a Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução mais atualizada aí, né? Então, é essa Bíblia que eu uso. Para quem tiver curiosidade, é a Bíblia de Jerusalém, Evangelho de Jerusalém. É isso mesmo, né? Deixa eu mostrar a capinha para vocês. Para quem quiser, né? Às vezes a pessoa quer comprar um evangelho, não tem ideia de qual comprar. Esse daqui é muito legal. Deixa eu tirar a capinha dele aqui para mostrar para vocês. Eu já vou começar a falar. Bíblia de Jerusalém. Essa aqui, ó, a minha Bíblia que eu uso, tá? Que eu ponho uma capinha nela aqui simpática para conservar. E aí, quando começa aqui o evangelho, a gente tem aqui, por exemplo, capítulo 6, ele vai dando os subtítulos, né? Então, esse subtítulo que a gente vai ler aqui, que está lá
começa no versículo 27, é assim, ó, amor aos inimigos. Então, essa lição chama dar, porque Jesus está falando aqui ele ensinou, né, para os discípulos, aí Lucas, e é assim, pessoal. Nossa, me veio para falar isso para vocês agora, nesse minuto. Eu não ia falar disso, não, mas eu vou falar. O Lucas foi um discípulo de Paulo, né? Então, na verdade, Lucas aí ele já contou as histórias de Jesus que ele ouviu de Paulo. E ele, nesse trechinho aqui, amor aos inimigos, Jesus está ensinando, né? Que ele fala assim: eu, porém, vos digo a vós que me escutais, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos difamam. A quem te ferir numa face, oferece a outra. A quem te arrebatar o manto, não recuses a túnica. Dá a quem te pedir, não reclames de quem tomar o que é seu. Que é esse versículo que a gente vai refletir, que é o versículo 30. No 31 aqui, continuando, ele fala: como quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Se amais os que vos amam, que graça alcançais? E aí ele vai falando aqui, né? Ele fala os pecadores e vai embora. O que ele está falando aqui para a gente realmente parar para pensar? Então, eu desenvolvi 2 linhas de raciocínio para essa lição de hoje. Eu vou ler aqui a reflexão do Emmanuel. Essa primeira reflexão, essa primeira linha de raciocínio tirada aqui do Evangelho, a gente pode falar sobre essa questão realmente do perdão, da gente dar o melhor que a gente tem, sem pensar se o outro merece ou não. A gente tem que dar, a gente tem que aprender a amar quem a gente ainda não aprendeu, quem a gente ainda não ama, né? Vamos pensar assim: o que adianta eu que já fiz o curso superior e voltar lá para a pré-escola, lá para a primeira série? O que a professora vai ensinar para mim? Quase nada. Porque tudo aquilo que ela tem para ensinar na primeira série, eu já aprendi. Então, a vida é mais ou menos isso. Então, quando a gente já aprendeu a amar alguém, a gente já aprendeu, a gente não precisa mais exercitar. A gente já ama, a gente já vai tratar aquela pessoa bem, a gente já vai querer ficar perto daquela pessoa que a gente já ama. O que a gente tem que aprender? A amar aqueles que a gente ainda não aprendeu. No caso, nossos inimigos, nossos desafetos, aquela pessoa que nos fez algum mal, ou aquela pessoa que a gente fez algum mal e a gente não quer dar o braço a torcer, né, pessoal? É difícil. Então, nesse trechinho aqui do Evangelho, Jesus está fazendo essa recomendação, está falando assim: não tem graça nenhuma você amar quem já te ama. Não tem graça você ir numa escola aprender a ler e escrever se você já sabe. Ou um médico. A pessoa, se médico, você chegasse lá doente, vai te falar assim: ah, não, você está doente, eu não vou te atender, não. Pode vir um bom aqui para atender, né? Então, Jesus é como um médico, ele está ali para atender os doentes. E nós, que somos cristãos, que queremos seguir o exemplo de Jesus, temos que começar a pensar nisso, a aprender a amar aquele que a gente ainda não tem afinidade. Porque amar quem a gente tem afinidade é moleza, né? A gente já está fazendo isso. Agora nós temos que começar a aprender a amar. Principalmente, acho que aqui na live não tem ninguém, mas as pessoas públicas, né? As pessoas que se submetem a cargos públicos, que hoje, por exemplo, né, teve a eleição, enfim, as pessoas que se submetem a esses cargos públicos, elas têm que, principalmente elas, aprender a amar todo mundo, porque elas estão ali em nome de todos, né? Então, essa lição aqui, nessa reflexão do Evangelho. Nessa reflexão do Emmanuel, que eu vou começar a ler agora, a gente vai falar de outros dar também, né? A gente vai falar do dar esmola, dar amor, dar bens materiais, dar tudo isso. Então, vou começar a ler a lição para a gente desenvolver essa outra linha de raciocínio aqui desse dar, tá bom? Tô faladeira, né? Tomara que eu não passe aqui do horário. A lição começa assim: o ato de dar é dos mais sublimes nas operações da vida. Entretanto, muitos homens são displicentes e incompreensíveis na execução dele. Então, sai dando ali sem pensar, sem critério, sem um porquê, né?
Porque, apesar de Jesus estar recomendando aqui no Evangelho amai vossos inimigos, a gente tem que ter alguns critérios, né? Não adianta também a gente ir lá insistir numa coisa que vai ser prejudicial, tanto para você quanto para aquela outra pessoa. Mas esse dar é a fé raciocinada, que tanto o Espiritismo fala. Mas não é porque eu ainda não morro de amor por aquela pessoa que eu tenho que morrer de ódio. Então a gente já começa a fazer esse trabalho interno. E a gente tem que sim ter discernimento quando a gente vai ter esse ato aí de dar, tá? Dar bens materiais ou dar amor ou dar perdão, a gente tem que ter critério. Alguns distribuem esmolas levianamente. Outros se esquecem da vigilância, entregando seu trabalho a malfeitores. Por que então que a gente está falando desse dar e ter a fé raciocinada e pensar direitinho no que a gente vai dar, para quem que a gente vai dar? Porque se a gente também... Qual é o propósito que a gente tem quando a gente vai dar alguma coisa para alguém? A gente tem que pensar nisso, né? Eu estou dando isso aqui para essa pessoa porque eu quero postar na minha rede social, porque eu quero ser aparecido, porque eu quero que as pessoas saibam que eu estou dando, ou eu quero dar de coração para realmente ajudar aquele outro? Também é da minha responsabilidade. Se eu sei que aquele outro vai, por exemplo, pegar aquele dinheiro que eu vou dar para ele, e eu sei que ele não vai fazer bom uso daquele dinheiro, eu também devo ter critério, não é verdade? Porque muitas vezes é complicado, né, um pouco falar nesse assunto, porque eu não quero assim, generalizar, porque cada caso é um caso. Muitas vezes, quando a gente se depara com essas pessoas, por exemplo, que estão pedindo dinheiro na rua, a gente sente no nosso coração se a gente deve dar ou não. Não é verdade? Então é nisso que a gente deve prestar atenção. Porque a gente está sempre conectado ali com o pensar. Se a gente está ali com pensamento leve, não está ali perdido, está ali sempre procurando essa sintonia, esse pensamento. O que vai acontecer quando uma pessoa chega a abordar a gente para pedir alguma coisa? A gente vai sentir, a gente vai saber se a gente deve ou não. E se a gente for dar, tem que ser de coração, né? Então ele fala aqui, cuidado para a gente não entregar o nosso trabalho aos malfeitores. Jesus é nosso mestre. Nas ocorrências mínimas, e se ouvimos-lo recomendando, estejamos prontos a dar a qualquer que pedir. Vemo-lo atendendo a todas as criaturas do seu caminho, não de acordo com os caprichos, mas segundo as necessidades. É isso daí. Então, a gente vê a necessidade daquele. É importante a gente buscar a necessidade daquele outro para a gente ajudar de verdade, né? Então, eu sair na rua, todo mês vou lá, vou pegar uma parte do meu salário e vou sair distribuindo por aí, sem eira nem beira. Vai ter um bom resultado? Não vai. Então, é importante, quando a gente quer ajudar, a gente procurar, sim, saber quem que a gente está ajudando. Se eu não for eu diretamente ajudar essas pessoas, se eu quero ajudar, mas não quero ir eu lá fazer esse trabalho, então a gente pode procurar uma instituição que seja séria, que você sabe que você vai fazer aquela doação e que aquela doação realmente vai se converter, não é verdade? Por exemplo, questão de pessoas que usam drogas ou que têm problemas com bebida. Se a gente der o dinheiro para uma pessoa dessa na rua, a gente já tem certeza absoluta que ela vai lá comprar bebida. Então, eu não estou fazendo um bem para ela. Agora, se eu tenho intenção de ajudar, eu posso pegar esse dinheiro e procurar as instituições que tem aí. Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, centenas de clínicas que ajudam gratuitamente essas pessoas, eu vou dar o dinheiro lá nesse lugar. Porque esse lugar, sim, vai fazer o trabalho de ir lá na rua, buscar essas pessoas e acolher, né? Mesma coisa que as pessoas que usam droga e tudo mais. Então, claro que eu não sou a dona da verdade, tá? Essa é a minha linha de raciocínio. E hoje, lendo essa lição, refletindo sobre o Evangelho, eu fiquei muito pensando nisso, né? Às vezes a gente quer ajudar todo mundo, mas não é possível. E nem sempre a gente acha que está ajudando a pessoa e, na verdade, a gente está atrapalhando, a gente está ajudando ela a se afundar mais. Então, tem que ter critério para a gente poder ajudar a quem precisa. Tem que ter critério.
concedeu bem-aventuranças aos aflitos e advertência aos vendilhões. Certos mercados de má-fé, no íntimo, rogavam-lhe a manutenção do status quo, mas sua resposta foi eloquente. Deu alegria e repreensões em assembleias dos discípulos. Proporcionou a cada situação e a cada personalidade o que necessitavam, e quando os ingratos lhe tomaram o direito da própria vida, aos olhos da humanidade não voltou o Cristo a pedir-lhes o que deixassem na obra começada. Deu tudo o que se coadunava com o bem, e deu com abundância. Salientando-se sob o peso da cruz, conferiu sublime compreensão à ignorância geral, sem reclamação de qualquer natureza, porque sabia que o ato de dar vem de Deus, e nada mais sagrado que colaborar com o Pai que estás no céu. Então, Jesus realmente, ele se entregou completamente, mas com critério. Então, ele está falando aqui na lição. Quando ele tinha que dar muito amor, ele deu, mas quando ele tinha que chamar atenção e advertir, ele também fez isso. Então, nós também temos essa obrigação. Eu entendo que nós temos essa obrigação. Perdão, pessoal. Que nós temos essa obrigação, sim, de buscar aonde a gente vai oferecer a nossa ajuda, aonde a gente vai dar, né? Que critério que a gente vai usar. Mas a gente tem que tomar cuidado com os nossos critérios também, né? Não podemos ter aí critérios também que nos impossibilite de ajudar. Então, se muitas vezes a gente fez ali aquela boa ação de bom coração, com amor, e a pessoa fez mau uso, aí também, né, não tem como a gente controlar tudo isso. Mas a gente procurou saber e tudo, se a pessoa realmente nos enganou, aí já ultrapassou a nossa competência, vamos dizer assim. Mas é muito importante a gente pensar, né? Tudo que a gente for fazer, a gente tem que pensar. Existe um filósofo brasileiro, ele é professor da USP, o nome dele é professor Clóvis de Barros Filho. O nome dele de novo, se vocês quiserem pesquisar. Clóvis de Barros Filho. Ele é um professor de filosofia na USP e ele fala muito sobre ética, fala muito sobre felicidade, sobre potência de agir. Ele é muito legal. Eu gosto muito dos vídeos dele, são vídeos muito que me fazem refletir muito, né? Filosofia é muito legal, pessoal. É porque a gente aprende filosofia de um jeito chato, mas tem esses professores, que nem o professor Clóvis, o professor Leandro Carnal, que eles nos mostram como a filosofia é legal e como a filosofia ajuda a gente a entender a nossa vida. E essa semana eu estava assistindo um pedacinho do Café Filosófico com o professor Clóvis de Barros Filho, e ele estava falando sobre um filósofo, agora eu não vou me lembrar o nome direitinho dele, mas que ele falava que comparava a gente com a planta, com a natureza. Que toda plantinha ela começa naquela sementinha pequenininha, ela já tem todos aqueles recursos para ela crescer e virar uma planta. Que a gente também parte do mesmo princípio. Porém, a gente tem a capacidade de pensar, né? A gente tem essa força de agir, a gente tem a capacidade do raciocinar e do decidir. E como é importante a gente ter essa capacidade do decidir. E como é importante a gente tirar muitas coisas do automático. Então, tem muitas coisas que a gente coloca como hábito e aquilo entra no automático. E aí a vida vai ficando meio sem graça e a gente vai meio que perdendo o porquê. Então, é muito importante que a gente raciocine todos os momentos da nossa vida. Todos os momentos, até os mínimos momentos. É muito importante a gente colocar esse raciocínio, a gente pôr a cacholinha aqui para funcionar e decidir tudo na vida da gente, a gente sair do automático e entrar realmente nessa ação de pesquisar, de procurar, de raciocinar em cima de qualquer tema, inclusive no tema da religião, né? Tem gente que fala assim, religião não se discute e muito, não é briga, é discussão, é ponto de vista. Muitas vezes a gente tem um ponto de vista, mas a outra pessoa tem um ponto de vista um pouquinho além do seu e a gente vai aprendendo e vai somando conhecimento. Então, religião
se raciocina, se discute, se pesquisa. É muito importante a gente buscar esse tipo de fé, essa fé raciocinada, que é uma das grandes mensagens do kardecismo, né? O Allan Kardec, ele começou toda a doutrina espírita através de uma pesquisa. Então, tudo que ele pesquisou, ele compilou lá no primeiro livro, que foi o livro dos Espíritos. Depois tivemos aí o livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. As 3 primeiras obras do kardecismo. Tem outras do Kardec, tem outras também, tá? Mas essas daí são as primeiras aí, as primordiais, todas elaboradas em cima de muita pesquisa. Então, é muito importante que a gente pesquise. Inclusive nesse ato que a gente está conversando aqui, que é o ato de dar, né? Dar. Não vou sair aí fazendo qualquer bobagem, porque às vezes a gente acha que está ajudando e está prejudicando. Então, é muito importante a gente saber onde a gente vai dar esse dar, né, pessoal? Agora, dar perdão, dar amor, esse não tem limite. Esse é para todo mundo, a qualquer dia, a qualquer hora. Já estourei, né? 2 minutos, porque é bem bacana esse assunto. Daria também para a gente falar sobre os pais, no dar para os filhos, tem que dar educação, dar limites, dá para a gente falar muita coisa em cima desse tema dar, né? Mas eu já vou me encerrando por aqui, senão nós vamos até meia-noite aqui comigo tagarelando com vocês. Mas eu desejo que essa lição que eu queria chegar no coração de vocês era nesse pontinho aí, da gente pensar, da gente parar para raciocinar, da gente sair do automático e da gente buscar cada vez mais aprender e se desenvolver. Para aí sim a gente ter um bom dar, um bom distribuir, né? Distribuir coisas boas. Certo, pessoal? Já acabou meu tempo, que peninha. Agora é a hora da gente fazer nossas vibrações, é a hora da gente receber o nosso passe espiritual, é a hora da gente agradecer ao plano espiritual por essa oportunidade. Vamos lá? Então, quem não pegou a aguinha, corre e pega. Ó, a minha já está aqui no cantinho. Está aqui já, ó. Pegue a aguinha de vocês, busque se ajeitar aí, se acomodar na cadeira, ficar numa posição bem confortável, para a gente poder juntos direcionarmos as vibrações. Então, vamos fechando os nossos olhos para quem assim se sentir à vontade. E vamos vibrar, vamos dar, né? Vamos dar tudo que a gente tem de melhor para o universo, que é o nosso amor, que é o nosso desejo de paz, o nosso desejo de saúde. Vamos dar esse amor, essa vibração de amor aos nossos amigos, os nossos amigos que estão partindo para o plano espiritual, que desencarnaram há pouco, que eles possam ser socorridos, acolhidos no plano maior, que eles possam ter essa compreensão da continuidade da vida. Vamos dar vibrações para os espíritos que estão reencarnando no planeta Terra, que eles tenham força, fé e resignação para cumprir com as tarefas que eles se comprometeram. Vamos vibrar por todos os enfermos, pelos enfermos da Covid, que se encontram aí nas UTIs, que eles recebam força, vibrações de saúde. Vamos vibrar não só por eles, mas por todos os outros, por todas as outras doenças que também se encontram aí nos hospitais ou que se encontram nos leitos em suas casas, que recebam vibrações de muito amor e de muita saúde. Vamos vibrar pelos médicos, enfermeiros, toda a equipe hospitalar, que todos os dias colocam suas vidas, sua saúde em risco, né? Sua vida em risco, para auxiliar aqueles que estão doentes. Vamos vibrar também muito amor pelos cientistas que estão em busca da vacina, do remédio, de uma cura, de uma solução. Vamos vibrar muito amor pelos idosos que nesse instante passam por esse momento tão delicado de isolamento, que eles recebam essa vibração de muito amor. Vamos vibrar pelos jovens, pelas crianças, em especial por aqueles que estão em situação de rua, de orfandade, que estão envolvidos com drogas, que eles recebam essa vibração de fortalecimento. Vamos vibrar
pelos nossos políticos, pelos políticos do mundo inteiro, que eles tenham discernimento e amor na hora de decidir pelo maior, pelo todo. Vamos vibrar por aquelas pessoas que nós julgamos ser nossas inimigas, desce de outras vidas. Vamos vibrar perdão e amor. Vamos também vibrando pelos trabalhadores do bem, pela corrente mediúnica do Dr. Bezerra de Menezes, que há muito está trabalhando na evolução, na transição planetária. Vamos vibrar pelas casas de oração, em especial pela nossa Casa do Caminho. Vamos vibrar pela expansão do Evangelho de Jesus e pela unificação das religiões. Vamos vibrar com a permissão de Jesus para os nossos amigos, para os nossos familiares e por nós mesmos. E nesse momento em que pedimos licença para vibrar por nós mesmos, vamos pedindo também que a equipe espiritual que nos visita nessa noite, que eles possam deixar o remédio, que eles possam reorganizar, sintonizar os nossos centros de força, que eles possam trazer alívio para as nossas aflições do corpo físico e do espírito. E assim, envolvidos nessa vibração de muito amor, nesse passe maravilhoso que tomamos agora, vamos pedindo que a equipe deixe na nossa água o remédio, o fluido calmante, todas as vibrações que necessitamos, que eles coloquem na nossa água nesse instante. E assim vamos agradecendo a Deus por permitir esse encontro, a Jesus por ser o nosso mestre, o nosso grande professor, o nosso governador. Vamos agradecendo a equipe espiritual que nunca nos abandona, que está sempre conosco, nos orientando, nos ajudando, nos guiando. E vamos pedindo que essa mesma equipe maravilhosa permita estarmos juntos aqui na próxima terça-feira. Que assim seja. Oi? Ai, que gostoso, gente, fazer essa vibração. É bom demais receber esse passe. Fiquei até com o olhinho pequeno. De tanto... Abre o olho. De tanta vibração que eu recebi boa agora. Muito bom, muito gostoso. Olha, a tia Lu contando aqui que o Bezerra é a encarnação de Lucas. E olha, gente, que da vibração a gente falou do Dr. Bezerra. Nossa, que conexão, né? Que coisa boa. Claro que a gente faz aqui a vibração e com certeza a gente recebe a intuição aí, né? Para falar. Que legal. Vamos lá, gente. Vamos dar mais uns oizinhos aqui. Ai, que legal, tia Lu, gostei. Ai, vamos ver. Iraci, Aldeia, Angelina Colombo, boa noite. Otília, gratidão, fé, respeito, perdão sempre. Que bom, Otília. Otília pedindo vibração para a família, vibramos. A Irã, boa noite, minha aluna querida. Patrícia Siqueira também pedindo vibrações para desencarnada. A gente vibrou aqui. E todos os nomezinhos que vocês colocam aqui, né? Eu coloco na listinha aqui das vibrações. Quando começa a live, eu já deixo a listinha aqui, já nas intenções das vibrações. Podem mandar os nomes, tá bom? A Patrícia também pedindo vibrações para o planeta Terra. Muito importante a gente vibrar pelos nossos irmãos que a gente não conhece, né? Nessa vida, pelo menos. Mas é muito bom. Elza, também te amo, minha amiga. Amo você sem te conhecer pessoalmente, mas pelo todo o seu carinho que você sempre manda para mim, viu, Elza? Como eu disse, vocês já são todos meus amigos, moram todos no meu coração, só por ficar aqui juntinho comigo. Aí a tia Lu falando do Bezerra, gente, que emoção saber disso. Se eu sabia, não me lembrava, mas que bom, que legal. Minha tia Dulce, querida, um beijo no seu coração, te amo também. Carla Oliveira, gratidão. Angelina Colombo, gratidão. A Irã, gratidão, minha querida. Patrícia Siqueira, gratidão por mais um ensinamento, aprendemos juntos. Alê, meu amigo, obrigado. Manu, paz a todos.
Angelina Colombo também mandou um oizinho aqui. Josete, minha amiga querida, boa semana a todos. Pessoal, muito obrigado por terem ficado aqui até o finalzinho, por acompanharem, por aprenderem junto comigo, que eu também estou em aprendizado, por orarem junto comigo, por vibrarem junto comigo. É muito bom. Que Jesus continue abençoando o lar de cada um. E na terça-feira vamos continuar com o Evangelho de Lucas, tá bom? Terça-feira estamos juntos de novo. Um beijo. Até terça.